Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Bíblia, um Tesouro Escondido. Estamos fazendo este voo de helicóptero e já percorremos vários capítulos do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, e hoje nós vamos entrar na história de Jacó e Raquel. Até aqui nós passamos pelos patriarcas Abraão, Isaque, Jacó, para conhecer as histórias, mas não somente isso. Nós paramos para descobrir os tesouros escondidos em cada capítulo deste primeiro livro tão maravilhoso. E para iniciarmos o episódio de hoje, eu quero saudar aqui os pastores que estão conosco. Pastor Diniz Preste, paz do Senhor, pastor Diniz. Paz do Senhor, uma alegria. Amém. Continuamos esse trabalho. Glória a Deus. E o pastor Fernando Almeida, também é uma alegria tê-lo conosco, pastor. Alegria nossa, Douglas, Pai do Senhor, os nossos irmãos, amigos que estão conosco. Bom, nós vamos começar agora o episódio de hoje, fazendo uma breve retrospectiva, pastor Diniz? Que percorremos até agora, nós temos muitos irmãos, muitos amigos acompanhando os programas, mas tem aquele sempre que chega no episódio de hoje. Então podemos fazer uma recapitulação rapidinha para situar os nossos queridos que estão acompanhando. Nós estamos numa fase onde nós estamos revendo aqui no estudo de Gênesis, nós estamos revendo aqui a história dos patriarcas, que é uma história gloriosa. Nós no início falamos que através dos patriarcas, quando Deus chama Abraão, o desejo dele era abençoar todas as famílias da terra. Então o projeto ali era muito mais abrangente do que às vezes as pessoas podem pensar. Às vezes alguém está olhando para Israel, só Israel foi muito abençoado por Deus. Mas Deus está olhando lá na frente, Todas as coisas estão patentes diante dele. O desejo dele era abençoar todas as famílias da terra. E como nós falamos, essa bênção ela vem numa linha sucessória, Ela está em Abraão, Abraão tem outros filhos. Mas a bênção estava sobre Isaque, era o filho da promessa. Passamos por Isaque, Abraão faleceu, no nosso estudo aqui, Isaque ainda está vivo, e está vivo convivendo com o outro que é a linha sucessória da bênção, da herança, que é Jacó. E agora nós vamos entrar, já falamos sobre Jacó, e Jacó é uma coisa muito maravilhosa, porque Jacó nos fala muito lá no Velho Testamento, ainda não era o tempo da lei, ainda que Moisés não tinha vindo, mas era o Antigo Testamento. Mas nós vemos ali que Jacó fala muito de nós mesmos, É aquele que não tinha direito, é aquele que não era o primogênito, era aquele que não tinha direito à bênção, mas é aquele que queria a bênção. E isso nos fala de duas coisas muito importantes, A fé, a certeza que Deus pode abençoar, que a bênção de Deus tem valor, e confiar na graça de Deus. Eu não mereço, mas a graça de Deus me alcança. Glória a Deus. E ele viveu isso. Jacó é o homem, somos nós, Não tem direito, mas eu quero, eu preciso. Vou lutar pela bênção, Eu não tenho direito, mas eu preciso dessa bênção. Eu não tenho para onde ir. Pedro mais tarde vai falar, para onde iremos nós? Jacó é mais ou menos isso, Você vai ver, nós vamos tratar aqui mais para frente, deixa para lá, O Val de Jaboque, ele é um exemplo claro desse homem que valorizou a bênção que ele recebeu, sem direito, recebeu, e a bênção profética, porque ele era escolhido desde o ventre materno. E o Senhor já tinha uma profecia que dizia que a bênção, o maior servirá ao menor. Então já era profético. Mas não é só o profético, porque muita gente, Deus tem uma bênção e muita gente despreza a bênção. Esaú. Ele tinha a bênção, ele era o primogênito, tinha tudo para ter a bênção, mas ele desprezou a bênção. E hoje também é profético, a nossa bênção, nosso chamado. Quantos foram chamados, quantos Deus visitou e revelou a sua obra e ficaram para trás. Desprezaram a bênção, Muito bem, muito bem. Pastor Fernando, o que falar sobre agora o servo Jacó, que começa a ter as suas próprias experiências. Ele sai da casa dos pais e tem a experiência em Betel, e agora ele passa a sua jornada e vai conhecer a sua futura esposa. Exatamente. Nós terminamos o episódio anterior falando da experiência dele ali, quando ele
recosta a sua cabeça para descansar na pedra, ele tem aquela visão gloriosa, e o Senhor faz uma promessa a ele, né? Que está no versículo 15 do capítulo 28, que diz: eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. É como se o Senhor estivesse dizendo assim: olha, Jacó, onde você estiver, lembra dessa escada. Há uma ligação, né? Há uma ligação onde você estiver comigo, né? É um compromisso que eu estou assumindo, e Jacó, ele guardou isso no coração, e a gente percebe isso nas suas experiências depois com o Senhor. E aqui ele chega no poço em Harã, e ali ele tem um encontro com Raquel, e quando ele olha, ele já se apaixona por ela, pela forma com que ela chega com as ovelhas, ela estava no meio das ovelhas, ela foi buscar água no poço, e o poço é uma figura profética gloriosa que a gente observa aqui no Gênesis, a experiência do servo de Abraão quando foi buscar a esposa para Isaac foi no poço também. O encontro foi no poço. E aqui, novamente, a gente vê o encontro de Jacó com aquela quem ele amou, que foi Raquel, e que novamente é no poço, e ela tinha ido ao poço. E aqui fica uma palavra para os nossos jovens, né? Aqueles que estão orando pela constituição do lar, por uma serva, aquela que está orando por um servo, né? Esse é o encontro que Deus tem preparado, né? É no poço. Ela estava junto das ovelhas, né? É o corpo, é a experiência do servo integrado à igreja, integrado às coisas da igreja, integrado aos irmãos. E é ali que Deus vai operar e vai proporcionar tudo aquilo que a gente necessita. Por quê? O Espírito Santo opera no corpo. Ele opera no corpo, né? É o sangue, né, operando no corpo, é o sangue de Jesus agindo no corpo. Então, ali que o servo vive essas experiências. E Jacó vive essa experiência ali do encontro com Raquel, né? E aí tem os desdobramentos, né? Ele tem um encontro com Labão, que era irmão de sua mãe, né? Irmão de Rebeca, era seu tio. Ele tem um encontro e ele trabalha, né? Labão disse que ele precisava trabalhar um tempo para ter a Raquel, e ele trabalha, e depois ali teve aquele Labão, ao invés de Raquel, dá a sua filha mais velha, que era Lia, e diz assim: esse é o costume aqui da nossa terra, que primeiro tem que casar a mais velha e depois a mais nova. Mas Jacó ali persevera, e ele, né, atende ali aquela orientação por amor. E a Bíblia diz que quando ele trabalha 7 anos por Raquel, que foi o preço que foi estipulado, diz assim: e foram aos seus olhos como poucos dias, porque muito a amava. Então, isso é uma experiência para nós, servos do Senhor, né, Denise? Raquel é um tipo da igreja, né? Um tipo da igreja do Senhor. Então, quando aquele que foi chamado, a instrumentalidade do servo, né? Quando ele faz por amor ao Senhor, aquilo não é pesado, aquilo é como pouco tempo, né? É um culto, é uma visita, é uma reunião, é uma atividade na igreja, é uma limpeza, é uma organização da casa do Senhor, né? O servo faz. Quando ele ama aquilo ali para ele não se torna pesado. Não se torna pesado. Cansativo, né? É por amor, né? Por conta do amor. Raquel é essa figura, tipo da igreja, e como o Fernando falou, é prima, né? Porque Labão, irmão de Rebeca, e quando ele chega, ele encontra a prima e ele chora, e ele a beija. E ela vinha com o rebanho do seu pai, né?
E ele foi buscar a sua esposa na família. Mesma experiência do pai dele, de Isaac. Na parentela, né? Na parentela. Foi longe. Totalmente ao contrário de Esaú. Ele foi buscar das moças da terra. O servo de Deus, ele tem uma característica que é, acima de tudo, está a bênção do Senhor. Em qualquer aspecto da vida. Seja no aspecto material, seja no aspecto espiritual. É igual quando nós consultamos ao Senhor. Se você está consultando pensando que o Senhor é um consultor de negócios, o propósito não é esse. O justo vive da fé. É você saber que você está fazendo a vontade do Senhor, é a fé. E nós vemos nas escolhas de Jacó ali, quando ele foi enviado pela mãe, enviado pelo pai, e enviado para a família. E o pai está nos enviando para isso, para a família. Não tem comunhão entre luz e trevas, né? Ele falou aqui de moças, rapazes que querem casar na obra. Você tem de pensar, não tem comunhão entre luz e trevas. Como é que vai ser seu lar amanhã? Não é preconceito. Não é preconceito. É a nossa escolha. Nós queremos que os nossos filhos, como Isaac queria, como Abraão quis, nós queremos que os nossos filhos vivam a fé. É a melhor coisa que nós podemos fazer pelos nossos filhos. Você quer deixar estudo, dinheiro, bens? Olha, a melhor coisa que alguém pode fazer por um filho é deixar uma herança. E essa era a preocupação dos patriarcas. Os patriarcas, eles tinham de transmitir uma herança. E a herança não é para qualquer um, né? Tem bênção para todos. Os filhos de Abraão, todos, de certa forma, foram abençoados. Mas a herança está em Isaac. Ali foi a bênção, a bênção agora está sobre Jacó. Nós queremos que a bênção esteja sobre os nossos filhos. E eu falei uma vez para um jovem, como é que você vai fazer você está namorando uma moça que é ímpia, ela vai para o carnaval, você vai acompanhar ela? Ele disse, não. Eu disse, mas você vai deixar a sua namorada sozinha no carnaval? Ele, é difícil. Eu disse, mas ela vai compreender a sua fé, que ela não deve ir? Ela não vai entender. É o jugo desigual, né? É o jugo desigual. Não podemos nos colocar debaixo do jugo desigual. Mas nós vemos aqui isso daqui, voltando aqui a Jacó, a bênção do Senhor. É minha prima, é a parentela. Está apacentando o rebanho do pai. Quem me enviou para cá foi meu pai. No caminho, Deus me fez promessas, e eu quero essas promessas se cumprindo na minha vida. Agora, ele encontrou um sogrozinho difícil. Jacó era muito sabido, e ele arrumou um sogro mais sabido que ele. Agora, a bênção fez a diferença, aquilo que eu falei. Olha, na vida do servo de Deus, o espiritual rege o material. Se não fosse, não teria nenhum sentido você perguntar nada ao Senhor. É porque nós, quando entregamos a vida ao Senhor, nós entregamos tudo. Tudo pertence ao Senhor, né? Nós vimos lá em Abraão, para que não digas, o rei de Sodoma, né, que eu enriqueci Abraão, não quero nada de ti, só quero que o Senhor tenha. Aqui também. Nós vamos ver que o que Jacó tinha era a bênção. Labão tenta passar a perna nele, mas o Senhor ia lá e... O Senhor era com ele, né? A bênção está aqui. As ovelhas agora só vai nascer listrada. Não, agora não vai nascer listrada mais. Labão tentava cercar de todo jeito, mas o Senhor o abençoava em tudo. Nós vamos ver mais à frente. Glória a Deus. E abençoou tanto, né, pastor Fernando, que através de Jacó, o Senhor estabelece um povo, né? Nós vamos encontrar os 12 filhos de Jacó, 13 com Diná, né? Mas mencionamos sempre as 12 tribos de Israel. Poderia falar um pouquinho sobre os filhos de Jacó? O casamento dele é com as duas irmãs, né? Sim, sim. Ele, como diz o pessoal, ele amou Raquel e não Lia. Né? Ele casou primeiro, ele teve que casar primeiro com Lia por imposição de Labão. E depois ele casa com Raquel, que era o grande amor da vida dele. E ali começam a nascer os filhos, né? Lia deu 6 filhos. Mais Diná? Mais Diná, 7, né? Uma filha, depois 2 com a serva de Lia, com Zilpa, depois 2 filhos com Bila, que era a serva de Raquel, e 2 filhos com Raquel, apesar de Benjamim ter nascido depois do encontro dele, que a gente vai falar aqui com Esaú, mas José já nasce aqui nesse período. E dali, desses 12, né, vieram as 12
tribos de Israel. José não tem uma tribo com seu nome, mas os seus 2 filhos, cada um, né, herda uma tribo, porque Levi não teve... A função de Levi era outra, né, que era um dos filhos de... A tribo sacerdotal, Lia. né? Exatamente, era que responsável era o tabernáculo. Mas então de Jacó veio o povo de Israel, né? Então Jacó é ali dos seus 12 filhos. E após daqui ele prospera, né? Ele sai da casa de seu pai praticamente sem nada, e ele prospera, e ele tem o seu gado, tem o seu rebanho. Então é o Senhor operando na vida dele, através da fidelidade dele, né? da luta dele pela bênção do Senhor. É como a visão da escada, ó, te abençoarei aonde quer que tu fores. Então Jacó lembrava, ó, não, o Senhor está comigo aqui, eu não estou mais aqui em Betel não, mas o Senhor é comigo aqui. E em determinado momento veio uma ordem do Senhor para que ele retornasse para casa... Para sua família, né? Para sua família, para a casa de seu pai, de seus pais, né? E ele obediente. Teve ali ainda, como o Diniz comentou antes, uma dificuldade, né, com Labão. Labão persegue por ele ter prosperado, né, o seu gado, o seu rebanho. Tem as experiências dele no crescimento, né? As suas ovelhas davam gêmeos, né? Nasciam gêmeos. Então é a bênção do Senhor na vida do servo, é a bênção do Senhor na vida do fiel, né? Vale a pena ser fiel ao Senhor, ser obediente ao Senhor, mesmo que às vezes pareça ilógico, porque as coisas do Senhor muitas das vezes não tem lógica. Diniz gosta muito de citar a experiência de Pedro, né? Olha, se você for mais velho, outro vai te cingir e vai te levar para um lugar que você não vai querer, né? Então, mas ele vai, porque ele entende que é a vontade do Senhor, mesmo contra a vontade. Então Jacó, ele prosperou por conta dessa fidelidade ao Senhor e pelo desejo, né? O suplantador, né? Que é o significado do nome, né? É aquele que lutou pela bênção, que luta pela bênção, que almeja a bênção, que deseja a bênção, e Deus se agrada daqueles que dão valor às coisas que Ele coloca à nossa disposição. Amém. O Diniz falou uma coisa no último episódio, né? Quando Jacó faz aquela oração lá em Betel, ele não esperava a bênção que Deus tinha na vida dele. A preocupação dele era de vestir, de comer, né? E o sustento, e o Senhor tinha muito mais. É tudo aquilo que Deus tem para nós também, porque a nossa vida, né, Pastor Fernando, é profética. Exatamente. Ela não é dirigida pela razão, pela emoção, mas ela é dirigida pela direção do Espírito Santo. Pastor Diniz, pelo texto aqui, nós já estamos vislumbrando um pouco de longe, mas já dá para ver um pouco o Val de Jaboque. Você quer chegar lá agora? Tem algum comentário? Vamos. Uma passagem maravilhosa, né? O Senhor mandou ele retornar, né? Não foi um plano dele. Lembrando que ele fugiu com medo do irmão dele, e tinha ameaçado matá-lo. O medo não tinha passado, não. Ele continuou com medo. O irmão dele era um homem poderoso. Jacó era rico, mas o irmão dele ainda era mais rico do que ele, Esaú. E ele continuava com medo, que meu irmão jurou que o dia que me encontrasse ele ia me matar. Ele agora está voltando com sua família. E chega uma hora na vida do homem que acontece o que aconteceu com Jacó. Jacó tinha uma bênção de Deus, tinha promessas de Deus, ele queria a bênção. Mas ele tem um encontro que é ele e Deus. Ele mandou a família seguir na frente e ele ficou nesse lugar que é chamado o Val de Jaboque, né? É um vale do rio Jaboque. E diz a palavra de Deus que ele passou ali uma noite lutando com Deus. Já perguntei para algumas pessoas, disse, não, eu estou lutando por uma bênção, mas você já lutou a noite inteira? A noite inteira?
No vale? Sem dormir, agarrado com o anjo, que era o Senhor, agarrado com o Senhor ali, dizendo, não, eu não te deixarei enquanto não me abençoares. Em certos momentos na vida do homem, que o homem descobre que é ele e Deus. E é uma hora que a bênção ele já tinha, a promessa ele já tinha. Mas ele precisava de algo maior na vida dele. E aqui Deus faz algo maravilhoso, porque Deus muda o nome dele. E ali houve uma mudança. Bênção muita gente tem na vida, Deus abençoando, está vendo a mão de Deus sobre você. Mas chega uma hora que é uma hora de definição, e de entrega total. É quando você vê como ele viu a morte diante dele. E eu preciso do Senhor, eu preciso da bênção do Senhor. E ele luta ali, e eu não te deixarei. Ele está lutando com Deus, eu não te deixarei se não me abençoares. E é por isso que Deus muda o nome dele. E o nome dele dali para frente não vai ser mais suplantador. Mas agora é aquele que luta com Deus e prevalece. Prevalece porque ele não deixa. A alva está chegando, eu preciso de partir. Não, eu não te deixarei se não me abençoares. É quando o homem descobre que tudo que ele tem não pode se comparar à bênção do Senhor. E Deus quer mudar o nosso nome, né? Mudar a nossa natureza. Jacó sai dali humanamente até mais fragilizado, porque Deus tocou na juntura da coxa dele e ele vai sair dali mancando. Né? Um andar diferente, né? Com um andar diferente. Mas agora é o andar do homem que a vida dele é eu confio em ti. Eu não tenho nem como fugir, eu não tenho nem como correr. O andar do homem que se encontra com Deus é diferente. Eu não tenho como correr, eu não tenho como fugir, eu dependo do Senhor. E aí ele parte para esse encontro com Esaú, né? E aí vem a notícia, ó, Esaú vem aí, vem com força, vem com muita gente, né? E Jacó está ali, Jacó manda presentes, aquela coisa. Para aplacar a ira. A ira de Esaú. Mas Deus já tinha trabalhado o coração de Esaú. A preparação vem do Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. O homem é o homem, né? Você na sua, quem sou eu? Manco, não tem como fugir, cheio de criança. Que é isso que você mandou aí? Mulher, criança, gado, não sei o quê. Mas ali ele dá uma palavra que é maravilhosa. Depois daquela luta com Deus, e essa luta é a luta pela bênção, quando Deus muda o nome do homem. Depois daquela luta ali, Deus dá uma palavra para ele, e Deus fala com ele ali maravilhosamente. Mas quando ele encontra com o irmão, ele dá um testemunho. E o testemunho que ele dá é maravilhoso. Porque o irmão dele não queria o presente. Ele diz para o irmão uma palavra: eu tenho tudo. O irmão dele também é assim: você é mais pobre do que eu, você não tem nada para me dar, rapaz, eu não preciso de nada e tudo mais. Senão você precisa saber de uma coisa. Você tem muita coisa, mas eu tenho tudo. Você tem o bastante. Você tem bastante. Mas quem tem a bênção do Senhor, glória a Deus, tem tudo. Glória a Deus, glória a Deus. Nesse encontro, pastor Fernando, nós podemos resgatar aqui uma aula antiga em uma fala de pastor Gedeuti, que é muito maravilhosa. Eu acho que tem um ensino aqui para nós, um tesouro escondido, que é aquilo que Jacó faz se preparando para encontrar com Esaú. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu vou ler aqui no capítulo 33. Assim, levantou Jacó os olhos e olhou, e eis que vinha Esaú com 400 homens. Ele deve ter dado um frio na barriga, né, Diniz? Assusta. Com 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Leia e Raquel, as duas servas, e pôs a serva e seus filhos na frente, a Leia e seus filhos atrás, porém Raquel e José os derradeiros. Então Jacó estava ali num momento de tensão, num momento de uma prova iminente que se aproximava, grande, e ele preserva Raquel e José, que eram o filho
caçula ali, né? Era o novo nascimento, né? Ali. E eu ouvi uma vez esta fala aqui no Manaim, como na luta do servo de Deus, nas suas batalhas, as duas coisas que ele precisa preservar sempre é a igreja, é o corpo e é a salvação, né? É o novo nascimento. Então isso aí precisa ser preservado o tempo todo. Porque às vezes, numa batalha, você quer ir embora, você quer, né? Abandona o seu chamado, entrega a sua função. Às vezes a gente ouve isso, mas também eu não quero, se tirar, não tem problema, não? Então não é isso que o Senhor quer de nós. Então a igreja, ela precisa ser preservada nas nossas lutas, e a nossa salvação, que é o nosso bem maior que o Senhor nos deu. Um dia Ele nos fez novas criaturas. Ele nos deu esse milagre em nós do novo nascimento. José ali é um tipo do novo nascimento. E Jacó preserva os dois, e ele vai para o encontro, mas como o Diniz falou, o Senhor já tinha preparado todas as coisas. Tem esse encontro maravilhoso. Olha, eu tenho bastante, Jacó. Não, mas eu tenho tudo. Eu não preciso de mais nada. Esaú chama ele, né? Não, vão comigo à frente. Ele disse assim, não, eu não posso. Os meus filhos são tenros e eu tenho ovelhas e vacas comigo. Eu tenho um compromisso com isso aqui. Glória a Deus. Isso aqui foi o Senhor que me deu. Glória a Deus. Isso aqui é minha vida é isso aqui. Minha vida é esse rebanho. Minha vida é essa herança, são os meus filhos que o Senhor me deu. Então minha vida é isso aqui, eu não posso ir à frente. Eu tenho que ir no passo do gado. Então é o servo que entende. E ele deixa claro para Esaú, não, Esaú, você vai, pode ir você, eu preciso ficar aqui. Porque o meu compromisso é com isso aqui. Minha vida é isso aqui, eu dependo disso aqui. Glória a Deus. Pastor Diniz? Isso tudo é retrato, né, daquele que nós falamos desde o início, do homem que valoriza a bênção do Senhor. Eu vou no passo do gado, eu vou no passo da ovelha. Nós voltando ali um pouquinho no Val de Jaboque, ele assim, eu via Deus face a face, né? Ele teve um encontro com Deus verdadeiro. A minha alma foi salva. A salvação é isso. E aí a sua vida está dentro de um projeto. Esaú, você pode andar de qualquer maneira. Você pode ir no passo que você quer. A sua vida é o seu destino, é o seu pensamento, é a sua maneira de ser. Agora, não, eu tenho um compromisso. Eu tenho um compromisso com o povo, eu tenho um compromisso com uma herança. A bênção que está sobre mim é a minha bênção, mas é a bênção de um povo que Deus chamou, que faz parte desta bênção. E eu vou no passo do gado, eu vou no passo da ovelha. É isso que Deus tem para nós. Glória a Deus. Meus queridos pastores, nós já estamos encerrando esse episódio e voltaremos no próximo ainda com um pouco mais da história de Jacó, mas já introduzindo o nascimento de Benjamim, não é isso? Uma experiência, um ensino maravilhoso, e começar também a olhar um pouco para a história de José, uma história que nos marca muito, muito especial, com muitos mistérios, e quero deixar então aqui um abraço para aqueles que nos acompanham e dizer que é uma alegria estarmos juntos. Interaja no chat, deixe o seu recado, a sua contribuição, e tem sido para nós uma alegria. Nós nos despedimos de todos com a paz do Senhor Jesus.